Egoísta, isto é o que tu és? Qual o significado da palavra egoísta? As pessoas estão ficando mais egoístas do que o normal. Egoísta é a pessoa que só consegue pensar em si mesmo. É o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. É o antônimo de altruísmo. Altruísmo, que palavra é essa? Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Eu quero ser uma pessoa altruísta. Mas também existem pessoas egocêntricas. Egocêntrico? O que é ser uma pessoa egocêntrica? Quem exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Eu estava com meu esposo no posto de gasolina e ontem foi isso, aconteceu isso ontem. E nós ficamos assim, indignados com o que aconteceu. Paramos o carro atrás de uma senhora e ela abasteceu seu carro. Quando ela acabou, ela simplesmente não retirava o carro do lugar. E esperamos um momento, esperamos 2 momentos e nada dela retirar o carro daquele local. Então nós ficamos ali pensando, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está passando mal? Será que ela está falando ao telefone? Então nós pudemos ver pelo vidro que ela estava mexendo no telefone e falando no telefone e mexendo ao telefone, como se só houvesse ela ali no posto para abastecer e somente o problema dela, a vida dela e o mundo girasse em torno dela. Ali meu esposo virou para mim e falou: Adriana, as pessoas estão assim, totalmente egoísta, só pensam em si, só pensam que elas é que vão, o mundo gira em torno delas, elas é que vão precisar daquele momento e que se exploda quem está em volta. Ali, o que eu fiz? Eu falei, não, alguma coisa deve estar acontecendo, não é possível. E ali eu saí um pouquinho do carro, olhei e o tempo passava e ela não saía do lugar. Até que uma das pessoas que trabalhava no posto se aproximou do carro e ela ficou muito brava, indignada, e então ela saiu. É incrível que a pessoa fica até brava, se sente incomodada por estarmos pedindo para que ela pense nas pessoas que estão ao seu redor. E eu tenho observado nesses últimos anos, principalmente nesse período de pandemia, quando nós saímos, eu tenho observado que no trânsito você dá seta, coloca o seu carro, embica seu carro e pede licença, mas as pessoas não te dão licença. Mesmo que o carro à frente esteja parado, o sinal esteja vermelho, ou seja, não vai custar nada essa pessoa diminuir e fazer uma gentileza. Isso independe de religião, isso independe de qualquer religiosidade, isso é uma questão de educação. Lógico que ultimamente a gente tem visto essas situações de uma maneira mais revoltante. Eu vejo aqui na cidade de Santos, onde eu moro, antigamente a gente ia deixar uma pessoa idosa ou uma criança, parava o carro, abria a porta, enquanto a criança estava descendo, a pessoa que vinha atrás diminuía e via que você parava o carro, passava.
ia para o outro lado e ia embora. Hoje a pessoa buzina e furiosa passa por você e diz e já quer te xingar, já quer te agredir. Por quê? Ela não está pensando que dentro do carro você pode ter ali um idoso, um cardíaco, uma pessoa ali que tem algum problema para andar, um deficiente físico. Não. Ela pensa que você parou o carro e atrapalhou por alguns segundos a sua nada mole vida, não é verdade? E esse egoísmo, como eu acabei de explicar o que é egoísmo, pensar somente em si. Isso não tem ocorrido somente em pessoas que não se conhecem, mas dentro de famílias, pessoas que se conhecem, pessoas que cresceram juntas desde pequenos, irmãos de sangue, pai com filho. Eu vejo que nós estamos vivendo os últimos dias porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e pais se voltariam contra filhos, filhos contra pais. A Bíblia fala que isso seria sinais dos últimos dias e irmãos se voltando contra irmãos. Aconteceu algo nesses últimos dias que, embora eu ficasse chocada, eu vim aqui para a Bíblia, a palavra de Deus, e falei, puxa vida, está aqui na palavra de Deus. E não tem como a gente fugir daquilo que o próprio Deus nos alertou que iria acontecer. E a gente pode ver a história do primeiro irmão, dois irmãos, Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim com o seu irmão, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E Deus disse para ele, onde está Abel, seu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? Então Deus pergunta para Caim, aonde está o seu irmão? Ele fala, eu não sou o guardador do meu irmão. Ou seja, naquele momento, ele não se importa com o paradeiro do seu irmão, se o seu irmão está bem, se o seu irmão está mal, se ele está passando por alguma necessidade, se ele está vivo, se ele está morto. Sou eu o guardador do meu irmão? E Caim era o irmão mais velho. E a gente entende que os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. E ali Caim não cuidou de Abel, pelo contrário, ele tirou sua própria vida. Quantos irmãos têm tirado a vida dos seus irmãos mais novos, não tirando a vida, a sua vida propriamente dita, o respirar, mas tiram a sua esperança, tiram a sua alegria, não cuidam mais dos seus irmãos como eram antigamente, não zelam, não ligam para saber, oi irmão, como você está? Não tentam dar mais bons conselhos. Eu tenho lá em Ribeirão Pires 10 irmãos que eu sou amiga e desses 10 o mais velho se chama Elias e ele ajudou os seus 9 irmãos a construir a casa própria. E o que eu achava mais bonito nessa história é que ele não construiu a sua casa própria, enquanto ele não ajudou todos os irmãos a construir a casa própria deles. Esse foi um exemplo de irmãos cristãos de verdade. Irmãos que eu vi eles indo para a igreja como eles vão até hoje. E realmente eles seguem o amor fraternal que a Bíblia diz. Porque de que adianta você ir para a igreja, você orar, você cantar, você fazer os seus votos, você estar todo domingo religiosamente e você odiar o seu irmão? Como é que você pode dizer que ama um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Se você briga na justiça com o seu irmão que você vê? Se você é uma pessoa odiosa, se você tem ódio no seu coração? Então, Caim era assim. Caim, quando ele teve a oportunidade, ele matou o seu irmão.
E naquela época Deus falava de forma audível, e ele falou: cadê o seu irmão Abel? E ele falou: não sou o guardador do meu irmão. Quantos irmãos hoje em dia acham que não tem responsabilidade nenhuma? Acham assim, com este mesmo egoísmo: eu estou bem, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho meu excelente plano de saúde. Se eu ficar doente, eu vou para o melhor hospital. No meu quarto, eu não passo calor, eu tenho ar-condicionado. Meus irmãos, que se lixem se eles passam calor, se eles estão sem comer, se o Natal deles não vai ser bom. Isso é o ápice do egoísmo. E é isso que a gente tem vivido. É revoltante você encontrar com uma mulher dentro de um posto de gasolina que simplesmente parou o carro, foi mexer no celular e não se importou com quem estava atrás precisando abastecer. É revoltante. Mas essa mulher não me conhecia, não sabe meu nome, não teve nem um pouco de empatia, de consideração realmente por quem estava atrás. Mas o que dirá os irmãos, pessoas que se conhecem, foram criadas juntas, pessoas que cresceram juntas, saíram da mesma barriga, do mesmo sangue, principalmente tiveram o mesmo pai. O que eu digo para você nessa hora é que se você é uma pessoa que busca a Deus, que conhece a Deus, que fala: puxa, eu conheço o Deus da Bíblia. Então lembre-se da história de Caim e Abel. Eu tenho certeza que Abel está na glória com o Senhor. Mas Caim não teve uma vida nada fácil. Caim teve uma história muito triste, porque ele simplesmente abriu mão do seu irmão, totalmente, tanto em vida como depois que morreu. Depois que morreu, ele logo respondeu: não sou o guardador do meu irmão. Ele foi até o fim no seu egoísmo. Eu espero que você, hoje que tem ainda a oportunidade de se arrepender, você se arrependa e seja um irmão de verdade. Seja o irmão fraternal que a Bíblia diz. Jesus falou para a gente amar uns aos outros como Ele nos amou. Um grande abraço e até a próxima.